Você ligado no Bom Dia Maranhão nesta manhã. A gente vai falar agora do quadro de saúde sobre um problema que tem atingido muitos professores, o adoecimento dos docentes. Haverá inclusive aqui em São Luís um treinamento gratuito, um curso oferecido, com a participação inclusive do Ministério Público nessa área, falando sobre a saúde emocional dos professores. Para falar sobre o assunto, convidei está conosco a Karina Vale, que é psicóloga clínica especializada em suicidologia e neuropsicologia, está comigo aqui no estúdio. Karina, bom dia. Bom dia. Bom, Karina, o tema é importante. Você tem uma vivência prática, inclusive, em escolas públicas sobre o assunto, mas só que o problema, claro, não está apenas nas escolas públicas. Ser professor hoje em dia não é fácil, não. E quais são os motivos aí, aqueles sinais que a gente observa em relação a esse adoecimento desses profissionais? Bom, como você falou, eu tenho uma vivência, prática. Há 3 anos eu sou voluntária, sou palestrante, em especial em escolas públicas, porque a gente entende que lugar de psicólogo é em todo lugar, inclusive nas escolas públicas. E aí, com esse movimento de palestras aos alunos de escola pública, eu comecei a perceber que não adiantaria levar informação para os alunos, enquanto aqueles que cuidavam deles estão adoecidos em sua maioria. Quais são os sinais desse adoecimento? Hoje, o que mais tem afastado o professor da sala de aula tem sido a depressão. Informações do INSS. São acidentes no ambiente de trabalho e, em segundo lugar, questões emocionais. Então, a gente vê que hoje o professor ele tem adoecido no seu ambiente de trabalho. E a nossa proposta é cuidar daquele que cuida. Então, hoje, a graduação de pedagogia, de letras, de todas as áreas da educação, elas não capacitam esse professor para lidar com essas questões emocionais. Elas ensinam esse professor a transferir conhecimentos, mas elas não ensinam esse professor a ter gerenciamento emocional do ambiente de trabalho. E aí chega na sala de aula, chega no ambiente de trabalho, na sala de aula, ele se depara com situações terríveis. A participação cada vez menor dos pais, infelizmente, na vida dos filhos, a falta de estrutura de segurança. Muitos professores, a gente vê imagens aqui de professores sendo agredidos em sala de aula. Professor que, no passado, foi uma referência, inclusive, de respeito, por parte dos alunos. Na verdade, isso não é só em São Luís. Em todo o Brasil, a gente tem visto a cada dia como hoje ser professor é uma profissão de risco. As pesquisas apontam que hoje o professor está entre o 3º e 4º lugar como a profissão mais estressante. E todo nível de estresse vai trazer adoecimento. Então, qual é a nossa ideia? Propor esse momento de capacitação. Nós estamos aí com o apoio do Ministério Público, porque é um caso que tem que ser falado. Esses professores estão adoecendo e isso pode repercutir na vida deles familiar, na vida deles no trabalho. E o Ministério Público entrou com todo o apoio, cedendo seu espaço, com todo o apoio mesmo, para a gente poder proporcionar aos professores esse momento de acolhimento, de capacitação em saúde emocional. Porque, infelizmente, na graduação eles não têm isso, e quando eles chegam na vivência prática... E como lidar com essas pressões aí? No caso, a gente tem professores agora que estão assistindo a gente aqui na TV Difusora, como lidar com essas pressões do dia a dia? Bom, para poder entender essa questão das pressões, a gente primeiro precisa entender a nossa identidade. Antes da gente ser professor, antes de eu ter o meu certificado de professora, eu tenho a minha identidade de ser humana. Então, eu preciso entender quem eu sou. Eu sou gente antes de ser professora. E eu preciso cuidar de mim, primeiro como pessoa, depois como educadora. Então, às vezes a gente, como você falou, 1 turno, 2 turnos, 3 turnos de trabalho, que tempo esse professor vai ter para cuidar dele? Então, a nossa proposta é justamente capacitá-los para que eles comecem a aprender a olhar em primeiro lugar para eles. Eu preciso, em primeiro lugar, cuidar de mim. Eu preciso estar bem para poder cuidar bem. A gente fala geralmente assim, se falava até um tempo, quando chegar da porta do local de trabalho para fora, apaga tudo, esquece, a mesma coisa. Quando eu entro na sala de aula ou entro no local de trabalho, deixa de fora os problemas, todas essas situações. Mas a gente sabe que o ser humano não é assim, Pensando na integralidade, é meio complicado ter esse tipo de postura, A gente precisa de treinamento, de gerenciamento das emoções, isso se chama inteligência emocional.
é eu entender que da porta da escola para dentro eu sou o professor e da porta da escola para fora eu sou o ser humano. Só que, infelizmente, quando eu não tenho esse entendimento, eu não tenho essa capacitação, eu levo os problemas de casa para a sala de aula e os da sala de aula para dentro de casa. O professor tem um papel também, sempre teve, né, de conselheiro, de alguém que acompanha de perto os alunos. E a gente tem vários casos registrados hoje relacionados à automutilação, enfim, você inclusive Sim. trabalha, tem experiência nessa área. Qual o papel do professor nesse aspecto? Identificar situações como essa também? Bom, hoje o professor, além dele ser professor, ele tem que ser psicólogo, ele tem que ser advogado, ele tem que ser médico, pouco de tudo. ele tem que ser bombeiro, ele tem que ser tudo dentro da sala de aula, né? Então, às vezes, eu estou na clínica, assim, em qualquer outro lugar, e os professores ligam, que Karina, eu estou aqui com um caso de tentativa de suicídio dentro da minha sala. O que eu faço? Então, assim, nós não estamos falando de uma utopia, nós estamos falando de coisas reais que estão acontecendo dentro das nossas escolas em São Luís, tanto nas escolas públicas como nas escolas particulares. Karina, vamos fazer um convite para as pessoas em relação a esse treinamento gratuito que vai ser oferecido, ofertado, especial para os professores. O local, como é que faz para se inscrever, enfim. Bom, toda a inscrição está sendo feita pelo Ministério Público, no site do Ministério Público, tá? São 180 vagas, porém, nós não temos mais vagas. Encerramos. A procura foi grande, já, né? A procura foi muito grande. O local? Vai ser no Ministério Público do Centro, ali próximo, quase em frente à Faculdade Estácio. Participação também, né, entre as instituições Do dos voluntários do CVV também. Isso, né, vamos ter capacitação com o Ministério Público, vamos ter capacitação com o CVV, que é o Centro de Valorização à Vida, que também trabalha com voluntariado, né? Vamos ter também a presença de assistentes sociais para capacitar esses professores com a nova lei agora de notificação de automutilação. Então, esses professores ali, eles vão ser capacitados, mas, antes de tudo, eles vão ser acolhidos. Obrigado, Karina, pela entrevista aqui no Bom Dia Maranhão. Sucesso aí no treinamento, tá bom? Obrigada.